Olá, pessoal! Hoje no Fala Rica estou recebendo uma convidada que é uma das mulheres que eu mais admiro. Ela é vice-presidente de sustentabilidade de uma empresa internacional, a Paper. Além disso, se tornou uma grande amiga e que faz parte hoje da história da nossa cidade e também da JM. É a Sabrina De Branco. Seja bem-vinda, Sá. Obrigada, Josi. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Porque o sentimento é muito recíproco e você sabe a minha admiração por você como pessoa e como profissional. Eu falo para todo mundo que você é uma profissional muito fora da caixa e que sabe como conduzir todo o processo de ponta a ponta. Você não está aqui para vender imóvel, né? Você está aqui para ajudar a gente a conquistar sonhos e a ter certeza que a gente está em boas mãos. Então, parabéns pelo seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Nossa, gente, tô até emocionada, porque a Sá, né? A Sá não é só tudo isso aí profissional que vocês vão conhecer, mas o mês das mulheres, eu fiz questão de chamar, né, a Sabrina, porque ela representa muita coisa, né, aos meus olhos. Eu faço hoje parte da vida pessoal dela, eu tenho esse privilégio e ela é uma profissional incrível, gente. Se vocês não têm noção, as mulheres que estão me ouvindo vão, assim, ter muito orgulho de toda a história que eu sei que você vai contar, né? Porque é muito bonito ver onde você alcançou, né? Onde você chegou, né? O que você alcançou e que você com certeza irá alcançar. E sendo mãe, né? Sendo uma esposa, né, e mantendo, assim, relações sociais, né, e uma amiga, assim, para todas as horas, é uma agenda lotada em todos os aspectos e você sempre tem um momento para uma amiga, um momento para um desabafo, então é um ser humano, assim, fantástico, que eu tenho um carinho, uma admiração realmente muito grande por você, não só eu, mas a nossa família. Foi o que o Nego disse, né? Você é uma das mulheres, assim, que a gente conheceu e que a gente aprendeu a admirar por você se colocar em tantas posições importantes, mas tão integral, assim, né? E a gente, que é hoje o nosso grande dilema, principalmente das mulheres, é se posicionar diante de tantos compromissos e qual luta que a gente vai fazer e se sentir tão perdido. E você, assim, sempre tão pronta e tão preparada para resolver todos esses desafios. Então, eu queria muito que você se apresentasse um pouco para as pessoas conhecerem a trajetória da Sabrina e você contar um pouquinho de você. Legal, obrigada, Josi, por tudo isso, né, que você falou, obrigada por tanto, né, não sei se eu mereço tudo isso, mas eu recebo, né, que bom que você tem esse sentimento, né, genuíno por mim, pela minha família, como temos pela sua, e eu vou só puxar um gancho de uma palavrinha que você usou, que você falou que está sempre pronta, né, e isso faz parte do que eu entendo, assim, da minha trajetória, porque muita gente espera a oportunidade e aí percebe que não está pronto e aí vai tentar correr atrás, mas talvez a oportunidade não volte. Parece clichê falar, mas o que eu sempre tentei fazer foi estar pronta para alguma coisa que pudesse acontecer, mesmo que eu não tivesse nenhuma perspectiva de nada. Então, quando a gente tem isso na cabeça e tenta aprender mais, conhecer mais, saber mais, a gente consegue enxergar as oportunidades, que você só enxerga quando você está procurando alguma coisa. Porque quem não está procurando nada também não vê nada. Pode ter um monte de oportunidade passando, a pessoa não percebeu, porque ela não estava se interessando por nada diferente. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou jornalista de formação e adoro falar. Eu poderia ficar horas aqui, principalmente com você. A gente passa horas. E quando eu falo eu adoro falar, eu formei em comunicação 2 vezes, eu formei em rádio e TV, eu queria jornalismo, não tinha no lugar que eu estava morando, aí fiz rádio e TV. Quando eu terminei rádio e TV, abri o jornalismo em outra cidade vizinha, aí eu fui fazer jornalismo porque é o que eu queria de verdade. Mas quando me perguntavam, as pessoas falavam, mas jornalismo, né, comunicação... Quer morrer de fome, menina, vai escolher outra coisa, vai ser advogada, vai ser médica, vai... Mas eu acho que não é esse o caminho. O caminho é
se você gosta, se você se interessa, se seus olhos brilham. Porque se não brilhar, eu poderia ser uma péssima médica, uma péssima advogada. Eu até cheguei a me inscrever no vestibular de Direito. Quando eu percebi direito o que eu ia ter que fazer todo dia, usar uma linguagem difícil, né, mais própria, né, da própria profissão, e ficar estudando a legislação e tal, eu olhei e falei, nossa, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Que advogada triste que eu vou ser. Claro que a carreira é bacana, para quem gosta, e aí você pode prestar um concurso, você pode ser um monte de coisa, mas não era o que tinha a ver comigo. Médica piorou, eu não faço ideia de várias coisas. Tem parte do corpo que eu não sei nem onde fica, se me perguntaram, porque eu nunca me interessei em saber. Então, não adianta, porque tem gente ganhando dinheiro, porque tem gente dando certo, são pessoas que gostam. Eu gosto de comunicação. Então eu escolhi comunicação e descobri que você pode ser bem-sucedido em qualquer profissão, desde que você goste, que te brilhe os olhos. Então foi isso que eu fiz. Depois eu comecei a procurar cursos de pós-graduação, mas aí eu queria na área de gestão, porque eu queria ser gestora. E tem muita gente que às vezes me pergunta, pessoas que trabalharam comigo, né? E se eu não quisesse ser gestora, isso é um problema? Eu falo, nenhum. Você pode ser a melhor profissional dessa área que você quer trabalhar. Então, você trabalha com comunicação, você pode ser uma especialista em comunicação e ser muito feliz e ganhar muito bem para fazer isso. Você não precisa ser gestora de pessoas se você não quer lidar com pessoas nessa função, né? Porque ser gestor, você faz o que é bom e o que é ruim. Você dá feedback bom e você pode destruir o sonho de uma pessoa se você não souber fazer da forma adequada. Então, mas eu queria fazer isso. Então eu comecei a estudar, eu fiz gestão empresarial, depois eu fiz um MBA em gestão de projetos, porque eu via que eu tinha facilidade com as pessoas e com os processos da empresa, mas na hora de fazer gestão de projetos eu não sabia muito por onde começar, organizar tudo e o passo a passo, aí eu fiz gestão de projetos. E depois eu comecei a me interessar muito pela área social, de trabalhar com comunidades, trabalhar com projetos sociais. E aí eu achei um mestrado de desenvolvimento e gestão social. E aí eu fiz esse mestrado na Universidade Federal da Bahia, que eu estava morando na Bahia na época. Fiz esse mestrado, foi muito bom também. E depois fui migrando um pouquinho para outras áreas que são relacionadas, né? Com a comunicação, com o social, que acabei parando na área de sustentabilidade, que tudo está muito interligado, né? E é com que eu trabalho hoje. Mas ainda na linha de pessoas, eu também fiz curso para ser coach, né? Eu não fiz na época pensando em desenvolver uma carreira como coach. Eu fiz para aprender a como ser coach da minha própria equipe. Nossa, a ser uma líder melhor, ajudar eles no desenvolvimento deles. E aí eu percebi que essa é a parte que me brilha mais os olhos, né? Então hoje, eu cuidar da sustentabilidade? Sim. Mas o que eu mais gosto de fazer é desenvolver pessoas. Mas também me corrija se eu estiver equivocada, a área de sustentabilidade ela é uma comunicação, né? É a comunicação da comunidade com a empresa, da empresa com a comunidade. Então, assim, você além de exercer essa função de gestora ali, né? E você vai contar um pouco mais, mas a gente está conversando ainda sobre comunicação. Né? Que são os conflitos de interesse que a gente sabe que existem, né? De uma empresa quando vai chegar, que vai se instalar, esse impacto que ela traz para a comunidade e assim, e você saber comunicar para a empresa o que é essa demanda da comunidade também, né? Esses dias eu estava conversando sobre isso, a questão do tudo é venda, tudo é comunicação, a comunicação efetiva, porque você ali, por mais que você represente uma das partes, seu papel também é esse, de relacionar, de vender a proposta da sua empresa para a comunidade, de vender a proposta da comunidade para a empresa, né? Fazendo o que? Essa comunicação efetiva, porque a gente sabe que é onde trava muitos negócios. Então, às vezes a gente sabe de gestores, de pessoas que são extremamente inteligentes, que desenvolvem, que têm muitas outras habilidades, mas não tem essencial, que é a habilidade de se comunicar. Que aí a gente entende toda aquela história porque o funcionário ficou frustrado, pipipi, porque o gestor ele pode ser bom, pode ter a melhor vontade, mas se não tiver essa comunicação efetiva, é o que você falou, você pode frustrar ou até mesmo destruir o sonho ali deles, né? E essa parte da comunicação, antes de você entrar pro mercado de trabalho, quando você ainda
era uma criança? Se sempre foi parte, Sabrina, do seu desenvolvimento? O que a Sabrina, antes de ser, né, essa baita profissional que você é, com todo esse know-how que você tem, ainda muito jovem, né, e alcançar esse lugar, né, que você está hoje, o que a Sabrina de antes, como você disse, eu sempre estava pronta, né? Então, essas oportunidades que foram vindo, eu queria que você contasse um pouco, assim, ainda antes, sabe? Do seu perfil mesmo, de mulher, de menina, de tudo, até chegar aqui. Como mulher mesmo. A comunicação sempre foi parte da minha vida, desde pequena. Então, bem pequena mesmo, bem criança, eu tive... eu gostava muito de escrever, muito. O que eu mais gostava era de escrever. E aí eu na escola, com 7 anos, teve um concurso para escolher poesias, né? Para montar um livro da escola, que ia ter o Ziraldo lá no dia na noite de autógrafos. Então todo mundo queria isso, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Campinas. E essa escola era em São Paulo. E eu tinha 7 anos, eu fiz uma poesia, escolheram a minha poesia para compor o livro. Então a gente teve essa experiência de ter o Ziraldo lá, que criança que não conhecia o Ziraldo por causa da Turma da Mônica, então era um sonho. E eu tenho o livro até hoje, o livro chama Entre o Lápis e o Papel. E tem lá a poesia e tá lá, eu tava no 4º ano, né, que era a 4ª série, aí tem lá a idade, tudo direitinho. E eu fazia muita poesia. Hoje eu me sinto inútil para poesias, assim, eu não conseguiria fazer. Mas eu fazia um monte, e eu fazia no papel, depois eu enrolava e queimava as pontinhas, minha mãe queimava para mim as pontinhas para parecer um pergaminho. E ela guardava tudo numa gaveta, dava um lacinho e ficava tudo ali. E guardava tudo, então eu sempre gostei muito de escrever. E depois eu comecei a fazer aula de teatro. Então o seu primeiro desafio foi fazer uma poesia e ser escolhida. Então, quer dizer, ali com 7 anos, a Sabrina foi lá e deu o melhor. E o seu desejo era que você estivesse no livro. Você conseguiu. Consegui. Então, é legal ver essa trajetória também, né? De como... Não é sorte. Do nada. Né? Não é a Sabrina, de repente, apareceu somente uma oportunidade. E tem coisa que nasce, Tem coisa que nasce. Tem coisa que você desenvolve, tem coisa que você nasce. Sim. Então, nesse caso, eu acho que eu nasci com essa preferência pela escrita, né? Que já demonstrava ali algum interesse pela comunicação. E no mesmo ano, essa escola tinha Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Português. Aí eu fui, era sorteio, então assim, eu não me inscrevi, foi sorteio, me chamaram ali, eu participei das Olimpíadas na hora, né, de português, aí ganhei a medalha lá da Olimpíada de Português, então eu também sempre gostei de português. Mas se você me perguntar alguma regra gramatical, ou me falar assim, onde que tá aqui a conjunção, onde que tá eu não faço a menor ideia, porque eu não sei explicar. Eu sei montar a frase, eu sei escrever o texto, eu tirava altas notas em redação. Mas se você me der uma prova e falar assim, circule o adjetivo, a conjunção, a preposição, eu me perco toda. E mesmo sendo jornalista, porque não foi para isso que eu fui estudar jornalismo. Eu quero escrever as coisas do meu jeito. Então você não tinha muito essa habilidade da comunicação... Vamos lá, uma comunicação efetiva que eu falo, verbal. Era muito mais escrita quando você era criança ou você já era uma criança que comunicava bem? Já me comunicava bem, já. Entendi. O que eu não sei, nunca soube, é explicar a gramática. Sim, ok. Né? Então eu consigo, eu escrevo e se você me perguntar como eu vou te dar a resposta certa, mas eu não sei dizer o que é o que. E tem muita gente que sabe, então tem essa habilidade, aprendeu certinho a regra. Eu não. Né? Então foi uma facilidade meio que assim, foi uma coisa natural. E aí eu fui fazer aula de teatro, me ajudou muito, porque eu fazia com tranquilidade. Isso então, você tinha o quê? 10 anos? Por aí, uns 10 anos. E aí aí mudei para Campinas de volta, na minha escola em São Paulo tinha aula de teatro e canto, era dentro da escola. E depois, quando eu fui para Campinas, não tinha dentro da escola, eu fui fazer fora da escola porque eu gostei. E fiz várias peças. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma peça que eu era uma anã. Então, assim... Uma anã. Sabrina é muito alta, gente. Vocês não têm ideia. Hoje você tem quanto de altura? 1,75 quase. Uma anã grandona. Então, aí eu fiz papel de uma anã. Eu já fiz de tudo, assim. E eu gostava bastante. E quando chegou na hora de escolher a faculdade, eu escolhi artes cênicas. Eu não escolhi comunicação.
eu escolhi artes cênicas. A questão é que eu passei para uma parte das artes cênicas que não era o que eu queria, que era direção teatral. Eu queria teatro mesmo, interpretação teatral. E aí eu não quis. Eu passei na Federal, lá da Bahia, que era onde eu estava morando, mas eu não quis. Eu falei, não, mas eu não quero ser diretora de teatro, eu quero estar na peça, lá dentro, eu não quero estar dirigindo as pessoas, nem escrevendo peça, não era o que eu queria. E aí acabei mudando então para comunicação e foi bom, que hoje eu vejo que, né, foi muito bacana a escolha para o que eu faço. Então foi uma você acabou se tornando realmente uma diretora das pessoas, né? Você tem uma equipe aí enorme, você acaba realmente sendo a pessoa que direciona essa equipe, as ações, né? Com a sua comunicação efetiva. Então, a sua vida é marcada por esses desafios, né? E por essa vontade de ser melhor, de crescer, de se desenvolver. Sim. Mas ainda, enfim, depois que você fez essa parte da comunicação, você também não entendia que você ia para o meio corporativo ainda. Você achou que ia ainda para essa parte mais... Eu fui trabalhar como jornalista, era o que eu queria. Fui trabalhar no jornal. No primeiro semestre da faculdade de Rádio e TV, acabou o primeiro semestre, todo mundo viajou para passear, tal. A maioria do pessoal da faculdade era de outras cidades, todo mundo viajou e eu fiquei. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Vou procurar um estágio. Aí eu fui batendo de porta em porta e recebi todos os não. Você tinha o quê? Eu tinha 19. Aí eu só recebi não. E eu tava me oferecendo para trabalhar de graça, porque eu queria aprender. Mas só não. E aí um jornal, que era o jornal mais conhecido lá, eu achei que ele fosse falar não, porque era em outra cidade. Ele atendia a cidade que eu morava, mas ele ficava em outra cidade do escritório. E ele falou, vem aqui pra gente bater um papo e tal. Eu acabei entrando pra estagiar lá. Eu tinha um semestre só de faculdade. E ele topou. Ele falou, não, vem porque a gente vai te ensinando e tal. E aí ele ia me desafiando. Então a primeira matéria que ele me deu pra fazer foi sobre o carnaval de lá, da cidade. Que era um carnaval grande. E eu não conhecia ninguém, porque eu não era da cidade, eu morava na Bahia, mas eu sou paulista, então eu tava chegando. E ele falou, não... faz uma matéria, eu vou te dar um espaço grande no jornal, mas eu quero uma matéria completa, falando tudo que vai ter no carnaval, quem vai se apresentar, quero a parte cultural, quero a parte das bandas, eu quero a parte da segurança, então você vai ter que falar com muita gente. E aí eu falei, tudo bem, então quem que eu procuro? Aí ele falou, isso não é problema meu, aí você vai ter que descobrir. Aí eu fiquei com muita raiva, porque eu falei, poxa, eu tenho poucos dias para fazer a matéria, eu nunca fiz. Custa ele me dar o contato de pelo menos de uma pessoa, ele não me deu nenhum. Sim. E foi a melhor coisa que ele fez por mim, porque aí eu precisei falar com muita gente para chegar nas pessoas certas. E com isso eu fiz contato com muita gente, relacionamento com muita gente, foi o que mais me ajudou. E aí fui descobrindo, aí um falava, olha, eu posso falar dessa parte, mas para essa parte você procura o outro, aí eu ia no outro. Aí foi acontecendo isso. E para fazer uma matéria, eu não sei com quantas pessoas eu conversei e foi me abrindo portas. E uma dessas pessoas que me abriu porta para outras, depois me indicou para estagiar na assessoria de imprensa da prefeitura da cidade. Então sei lá, assim. Alguns meses depois, a prefeitura me chamou, então eu fiquei com 2 estágios. Então eu estudava à tarde e tinha 2 estágios para fazer em algum momento. Então de manhã eu ficava na prefeitura, eu tentava entrevistar as pessoas também para escrever a matéria de jornal, à tarde eu estava na faculdade, à noite eu escrevia as matérias, que era a hora que dava. E estudava no ônibus indo para a faculdade, porque as coisas da faculdade eu não tinha tempo de fazer, então eu estudava no ônibus para fazer as provas e tudo mais. Então foi super puxado, só que isso me fez entender uma coisa, que cada vez que ia aparecendo outras coisas, porque ainda arrumei outros empregos na faculdade. Eu tinha 5 empregos mesmo, nenhum era estágio, o perfil é sempre ser essa mulher multitarefa mesmo, né? Não, e sabe o que é mais legal que eu percebi? Que quanto mais coisa eu fazia, mais eu dava conta de fazer. Porque para dar conta... Você tinha que se organizar. Eu tinha que me organizar, eu tinha que otimizar meu tempo, eu não podia perder tempo. Então, assim, eu não vou ficar aqui meia hora assistindo televisão, porque se eu fizer isso, é uma matéria a menos que eu vou escrever. Vamos lá. Então, eu sentava no computador e tava lá, às vezes virando a noite para fazer, aí ligava cedo para entrevistar a pessoa, pode ser pelo telefone, que hoje eu tô corrida e tal. Pode. Então, em vez de eu perder tempo indo lá, eu já tinha feito pelo telefone. E isso foi me ajudando muito. E aí eu sempre falo isso, eu falo que as pessoas mais ocupadas são as que mais têm tempo, porque elas têm que se organizar muito para dar conta daquilo tudo,
para daí ir encaixando coisas novas. E eu só parei de encaixar coisa nova quando eu não tinha mais como. Eu estava com 5 empregos da faculdade, e aí nem carro eu tinha, então cada deslocamento desse era de ônibus, isso demorava muito. Aí quando eu formei, estava perto de formar, praticamente eu consegui comprar um carro para poder fazer esses deslocamentos. Com esse dinheiro dos estágios já. Mas só deu para entrada, então tipo, eu fui pagando não sei quanto tempo, mas sim, eu consegui porque eu não tinha mais como trabalhar se eu não tivesse um carro para me deslocar. Então foi muito bacana entender isso, que assim, cada vez que alguém me procurava e eu não tinha mais como, eu falava, olha, mas eu tenho uma amiga que pode ser que te atenda e tal. Então tá, então deixa eu conhecer. E aí eu fui arrumando emprego para algumas amigas que estavam também querendo, né, entrar no mercado de trabalho, na área, e porque eu já não tinha mais como encaixar nada. Mas eu formei ainda. A faculdade foi realmente para você aprendendo a teoria e praticando. Então, assim, de fato, foi um ensinamento completo para você. Você e a saiu prática pronto foi ali. Muito mais interessante, porque tem muita coisa na faculdade de comunicação, pelo menos, que foi teoria que, se você não tivesse com a prática ali, você ia esquecer. Então você aprendeu. Se você não colocar imediatamente em prática, não vai te servir para nada, porque você não vai lembrar, você não vai ficar lendo tudo de novo. Sim. Então eu tive essa chance de poder, na mesma hora, entender, isso aqui faz sentido, isso aqui eu acho que eu não vou usar. Então muita coisa eu não precisei usar até hoje, nunca. E muita coisa eu usei ali, apliquei na hora e foi bem bacana. E aí, quando você saiu da faculdade, você foi trabalhar na prefeitura? O que foi assim, o divisor? Não, eu continuei no 5, né? Aí eu nesse 5, mesmo formado. Aí um pouquinho depois, eu formei em 2005, aí em 2008 eu fiquei trabalhando nesses e também montei uma empresa de assessoria de imprensa, então eu ainda atendia outros clientes. Você se tornou empresária aí também. Tem essa fora esses outros que eu não larguei nenhum, eu não largava né? Porque todos eram necessários. Os salários, infelizmente, assim, para a área de comunicação, na época, era pingado. Então, eu tinha que ficar no 5 e ainda prestando outros serviços para conseguir um salário ok. Um novo cenário, né? É diferente, a área de comunicação ganhou outro... Enquanto outras profissões a gente não vê mais tanto valor no sentido de salário, remuneração, a comunicação hoje é um achado, né? Profissionais bons, né? E todo mundo precisa. E que nem necessita profissionais precisam do profissional de comunicação. E acabou sendo uma área que não exige nem nível superior. Concorda? Não, hoje não. Né? Hoje não. Hoje o jornalista, ainda, se ele fosse trabalhar no modelo antigo, né? No modelo, como é que fala? Tradicional do jornalismo, ele tem que ter um registro. Tanto que eu não conseguia assinar como jornalista até eu formar na outra faculdade, porque com o meu diploma de rádio e TV não me deixavam assinar. Eu trabalhava, mas eu não podia assinar as matérias, ficava sem nome. E aí eu precisei do registro de jornalista, que eles não aceitavam pós-graduação, tinha que ser graduação. Então isso me obrigou a fazer essa segunda graduação. Hoje é outro formato, é digital, então hoje você tem que entender do marketing digital, você tem que entender como funcionam as ferramentas, as redes sociais, porque hoje é muito difícil alguém parar para ligar a televisão e assistir um jornal. Ou ler um jornal impresso, a pessoa vai ler na internet e vai olhar as redes sociais. Então teve toda uma adaptação aí, né? Outro cenário. E aí nessa empresa de consultoria, você ficou mais quanto tempo até entrar para... Aí em 2008 eu fui chamada para uma multinacional. Você não tinha tido ainda experiência de CLT, de carteira assinada, nada, só na correria do autônomo. Assinou minha carteira, que na verdade era uma ONG, foi o que eu menos esperava que fosse assinar. Era uma ONG cultural, que era um desses 5. Eles assinaram minha carteira. E aí eu também trabalhei com política, né? Eu fiz assessoria tanto para a prefeitura quanto para uma deputada, sempre na área de comunicação. Legal. E depois uma empresa de mineração, uma multinacional me chamou e foi muito engraçado, porque eles me ligaram, eu estava no carro indo para essa faculdade, que era em outra cidade, a de jornalismo, e eu estava super atrasada, eu estava na estrada e eles ligaram. E sabe quando você está assim, atendo, não atendo? Eu não atendi porque eu estava na estrada, aí eles continuaram insistindo, eu parei o carro na estrada, no acostamento, para atender, eu estava nervosa. E aí eles falando, não, é que tem uma vaga, tal, a gente queria ver. Eu fui super grosseira com a pessoa. Eu dou risada até hoje com ela, porque eu falo assim, como é que você insistiu em mim? Porque eu não teria insistido. Eu fui muito mal educada com você, você devia ter desligado. Tá bom, obrigada. Liga pro próximo da lista, porque essa não serve, né? Mas ela insistiu em mim.
Porque eu não tinha mandado meu currículo para lugar nenhum. Você imagina, eu trabalhei em 5 lugares, fazendo faculdade, segunda faculdade, em outra cidade. A pessoa me liga falando de uma vaga, claro que não fui eu que me inscrevi. Daí eu falei, olha, você deve ter ligado enganado, porque eu não estou precisando de emprego, eu trabalho em 5 lugares, eu não tenho nenhuma condição de trabalhar para ninguém. E eu fui assim, grossa. E ela insistiu, não, olha, mas estranho, porque eu recebi 2 vezes o seu currículo. Aí eu ainda fui pior e falei, mas não fui eu que mandei. Então eu não sei quem mandou, mas com certeza não fui eu, não tô interessada. E ela ainda assim insistiu, aí eu falei, olha, então você me liga em outro momento, eu tô parada na estrada, no escuro, sozinha, atrasada pra faculdade, então se você puder me ligar amanhã, eu tento te entender, porque ela insistiu assim, não quer nem saber da vaga, é uma boa vaga. E aí no outro dia ela me ligou e tal, continuei sem saber até então quem tinha me indicado. E 2 pessoas ainda, né? Porque era em Salvador a vaga. Eu morava no sul da Bahia, eu não conhecia ninguém em Salvador. E aí eu entendi que era uma empresa multinacional de mineração, mas era um cargo assim de coordenadora de comunicação. Eu falei, gente, eu nunca trabalhei com mineração, eu nunca fui gestora de ninguém. Tem certeza que... Mas você já comunicava muito bem. Então, aí eu fui descobrir que foi um professor de uma pós dessa que eu fiz, que ele gostou muito do meu perfil e a mineradora precisava de alguém na cidade que eu morava, que tivesse relacionamento com políticos dali, e eu trabalhava também com políticos, porque a gente precisava conseguir licenças para um projeto de mineração que passava por 18 cidades. Nossa. Que eu precisava ir nas 18 conseguir as licenças. E aí eu tinha relacionamento, né, com algumas prefeituras, não com todas essas, só com poucas. E eles também precisavam que lidasse com comunidades, enfim, isso eu nunca tinha feito. E aí que começou a minha carreira nesse mundo, e assim, você né, estava pronta? De multinacionais. Não tava. Eu estava pronta para a parte de comunicação. Mas você estava pronta para a oportunidade? Tava, mas no meu primeiro dia eu quase desisti, porque quando o meu chefe na época começou a explicar o que eu teria que fazer, ele usou palavras que eu nunca ouvi na vida. E aí, conforme ele foi usando aquelas palavras, eu fui me sentindo horrível de estar ali. Era a tal da síndrome da impostora. Ali eu me sentia a própria impostora. Assim, meu Deus, será que eu fiz um currículo tão, assim, tão enganador, que eles estão achando que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu esperei ele explicar, tinha outras pessoas na sala. Quando terminou, eu chamei ele separado e falei, olha, eu tenho certeza que eu não sou a pessoa que vocês estão procurando, porque eu nem consegui entender o que você estava falando ali. Eu não sei que palavras são essas, eu não vou saber fazer, porque se eu não entendo nem o conceito, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Então, eu vou te dar a chance de me tirar, porque eu acabei de entrar, então, né, eu estou no período de experiência e você escolhe a pessoa certa. E ele ria muito. Ele falou, nossa, mas você é muito engraçada, e não sei o quê. E eu não estava achando nenhuma graça, eu não sabia fazer. E aí ele falou, não, você vai entender por que a gente te contratou. Aí eu falei, tudo bem, mas eu tô sendo honesta que eu não sei fazer, mas se você estiver disposto a ensinar, eu tô pronta para aprender. E aí eu fui entender, realmente, eles precisavam de alguém que se comunicasse bem com políticos, e eu trabalhava com políticos, eu sabia como lidar com eles, né, a forma, a abordagem e tal. Comunicação mesmo, né? Comunicação pura. E com comunidades eu nunca tinha feito, mas eu conseguia me comunicar com qualquer público, porque pela imprensa eu precisei falar com pessoas de vários grupos diferentes e eu consegui me comunicar com todos para escrever sobre aquilo. E bem ou mal, o jornalista, ele acaba que ele tem que entender um pouquinho de cada coisa para poder fazer as matérias. Nem que ele tenha que pesquisar ali, bom, eu não entendo nada sobre o polo industrial, mas eu vou precisar entender porque eu vou entrevistar a pessoa que responde pelo polo. Então você acaba entendendo um pouquinho de cada coisa, então a conversa flui. E foi isso, e aí eu consegui, né, foram muitos desafios, era um projeto que a cidade não queria, tinha muito movimento contrário. E mas a gente então foi esse vencendo foi essas barreiras. Foi o seu primeiro principal desafio, você achou assim, entrei na vida adulta real agora. No mundo corporativo, assim, sim. Porque a empresa era uma empresa já muito grande. Né? E depois disso, você ficou quanto tempo lá na empresa? 6 anos, quase. Aí você teve que mudar de cidade, não? Não, eu fiquei morando na cidade que eu já estava, pra mim foi ótimo. E nesse tempo você já tinha conhecido o Maurício? Não. Já. Eu tava começando a namorar o Maurício, foi 2008. Ai, que legal.
Então ainda tinha esse desafio ainda, né? Começando uma vida amorosa e com tantos compromissos. Você largou todos os 5 outros trabalhos, você fazia algum freelance, alguma coisa, ou focou Na só? verdade foi engraçado, Josi, porque aquela coisa, eu sei que você acredita muito nisso, e eu também. Quando você deseja muito alguma coisa e você põe na sua cabeça isso, as coisas... Claro, você não pode ficar parado, dormindo, esperando, né, Deus agir, mas... Se você deseja muito, você acredita que pode acontecer e você batalha para que aconteça, acontece. Então, no final do ano, isso foi em abril que eu entrei nessa empresa. No final de 2007, eu estava tão cansada de 5 lugares e tanta demanda e eu não tinha hora para nada, eu não conseguia fazer nada mais. Aí eu só trabalhava, estudava. E estudava porque eu estava fazendo a pós, né, que eu te falei, e a faculdade de jornalismo. Então, assim, era tanta coisa ao mesmo tempo que aí eu falei assim, nossa, se eu pudesse desejar alguma coisa pro ano que vem, eu desejaria ter um emprego só, que eu pudesse ganhar a mesma coisa que eu ganho, mas trabalhando para uma empresa, porque aí eu sei que eu iria render mais, eu ia dar mais resultado, porque hoje eu tenho que dividir minha atenção em 5. Então eu faço um pouquinho para um pouquinho para outro. Eu queria fazer muito por um que me pagasse exatamente o que eu ganhava. E foi muito engraçado, porque a proposta que a empresa fez, financeira, foi exatamente o valor dos 5 que eu tinha. Então não teve R$1 a mais nem a menos. A diferença é que eu ia ter carteira assinada, eu ia ter plano médico, plano odontológico, eu não tinha nada disso. Eu nem sabia como era, né? Eu ia ter fundo de garantia, tudo mais, né? Que um CLT te dá ali de uma assim, segurança. Né, quando a gente vê aqui, lógico, até pelo patamar que hoje você ocupa, né, a sua forma de pensar em relação a tudo, ainda mais corporativo, mudou muito. Mas eu vejo que é um ponto muito importante que a gente gosta, né, de omitir, de não falar, é que é sobre dinheiro, né? Sobre esse valor. Então, o principal motivo, talvez, que fazia você ir era realmente o financeiro? Né? Não para outra empresa, que te motivava a ter 5 empregos, a pegar esse desafio, porque muitos, né, na síndrome do impostor, ou até mesmo falta de experiência, às vezes falam, bom, é aquele ditado, cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. Então, às vezes, tem realmente tudo aquilo que você sempre sonhou, a hora que vem, você fala assim, não vou encarar, será que eu vou conseguir? E isso, fazendo um gancho aqui para o nosso mercado imobiliário, é isso, né? Quantos clientes às vezes eu atendo que tem tudo para comprar um imóvel, que tá ali tudo certinho, tem uma estabilidade financeira, ele tem a entrada, tem a casa que ele quer comprar, e aí pensa assim, e se acontecer alguma coisa eu não conseguir pagar? E ele sempre quis a casa, aí a gente faz todo o processo, aprova a análise, e ele tá muito pronto. E aí vem essa síndrome, que é quase uma síndrome do impostor, mas do medo, né? É um medo de achar assim que não vai dar conta de algo que ele nem vai tentar, né? E que vai deixar a oportunidade e fala assim pra mim, e tive um recente agora, eu vou esperar mais um pouco, né? Aí eu vou esperar ter mais valor de entrada, aí eu vou esperar uma casa tal, cara, e não acontece. E se acontecer, ou ele não vai encontrar aquela mesma casa que ele queria ver gostado, ou pior, ele vai pagar mais caro. Então, assim, um exemplo, e fazendo a ligação, que esse sentimento, ele nos acompanha em vários aspectos da nossa vida. É um relacionamento, será que eu caso com essa pessoa? Aí depois, será que a gente tem filho? Nossa, será que a gente muda? Então, assim... muita dúvida, é muito medo. Que é muita dúvida, é muito medo. E sobre esses desafios também é uma coisa que eu queria que você contasse, porque a gente sabe... E que não é uma coisa também que vai valer para todo mundo, mas a gente também está falando com uma mulher, né? E de novo, a gente, enquanto nossa plenitude de sermos mulheres, nos dias de hoje, muita coisa também foi roubada de nós, né? Foi mudado também o nosso foco para olhar para outras coisas. E assim, você ficou 6 anos nessa mineradora, que provavelmente foi onde você foi construindo aí o seu perfil corporativo, que é legal você descrever, e aí mais uma outra virada de chave, quer dizer, essas viradas de chave, enfrentando os desafios, né, querendo melhorar financeiramente, querendo melhorar profissionalmente, indo atrás, mas assim, esse aspecto, sabe, Sá, que é legal talvez você passar até pra gente, e não só, porque homens também se aproveitam disso, mas principalmente a gente que fica nessa dualidade de mulher, né, que eu acho que é legal você pontuar como que hoje, né, esses desafios que você enfrentou,
que, de novo, Sabrina é mãe, é esposa, é amiga, é parceira, gente cozinha também, tá? Ainda leva sobremesa, é amiga, né? É assim, tem tempo, mas assim, como que hoje, você olhando tudo para trás, lógico, para chegar até aqui, e você ainda mantém isso, eu queria assim, né, não vou entrar na cabeça da Sabrina, mas que você conversasse assim, o que você acha que são as atitudes principais que fizeram com que você chegasse nesse lugar e conseguisse assim enfrentar os desafios. E você pode conversar, desafio de língua, desafio não sei o que, e você vai pontuando pra gente também, pra gente fazer esses links pra gente, como mulher. Na verdade, cada vez que conforme você foi construída aí sua fala, me vieram 1000 exemplos na cabeça, eu lembrei de várias coisas, eu poderia falar muito sobre isso, mas uma coisa que me motiva muito é desafio. Além de não me paralisar, ele me dá energia. E quanto mais eu cheguei em ambientes que me desafiavam assim, ou tentavam me paralisar por eu ser mulher, ou porque eu não tinha o cargo suficiente para me posicionar daquela forma, quanto mais faziam isso, mais eu me motivava a falar, não, eu vou mostrar que eu posso sim fazer isso, eu vou mostrar que eu consigo. Então, eu sempre fui movida a isso. Quanto mais difícil era a empresa, mas essa empresa causa muito impacto e aí o pessoal não recebe bem, esse projeto está sendo odiado na cidade. Eu sofri muito para quebrar várias barreiras, mas eu queria mostrar assim, e qual é o lado bom disso, né? Então, esse projeto não é bom para a cidade, por quê? Por causa de digitar. E qual é o lado bom desse projeto? Então, eu preciso ter os argumentos certos para mostrar o lado bom. Essa empresa, quase toda empresa que eu cheguei não tinha uma equipe na minha área. Eu tinha que montar do zero. Então não tinha procedimento, não tinha política, não tinha equipe, ou tinha uma equipe que veio de outras áreas e ninguém tinha a menor ideia do que era para fazer. Eu adoro. É tipo aquela folha em branco que fala assim, a gente não sabe por onde começar, então você pode fazer, que a gente vai te apoiar. Para mim é o cenário perfeito, porque aí é muito mais fácil, parece que não. Mas difícil é você chegar numa empresa que tem tudo redondo, tudo lindo, funcionando, e você vai agregar o quê? Eu não tenho nenhum prazer. Eu acho legal, vou ter menos trabalho. Talvez daqui a uns anos eu vou querer uma empresa assim, porque aí vai ser ótimo, eu vou ter pouco trabalho, já vou estar mais cansada e tal, talvez eu ache graça. Mas hoje não teria graça nenhuma, porque eu não sou necessária. Eu vou falar, e qual é o desafio aqui? Não tem, tá tudo indo bem, a gente foi premiado em várias coisas, legal, então pra que me pagar? Eu não vou ter função. E eu não gosto de me sentir inútil, eu não gosto de sentir que eu estou recebendo para fazer uma coisa que não é necessária. Então eu sempre gostei de desafio. O meu principal desafio, e aí juntando profissão com a vida pessoal, foi ter que sair de perto da minha família. E eu não queria fazer isso. Quando eu saí da empresa de mineração, eu recebi a proposta de uma empresa de papel e celulose, que não é a que eu estou hoje. Foi onde eu fiquei por 9 anos. Quando eu precisei me mudar e deixar a minha família, ali foi a pior parte, porque eu não queria sair. Eu tava ali, tava acomodada, eu tinha minha casa, eu tinha casado, eu tinha minha casa. Meus pais moravam perto, meu irmão morava perto, meus amigos todos perto. Então, pra que eu vou sair? Então eu chorei, mas eu sofri. E foi horrível, e eu queria voltar para trás. A empresa de mineração me deixou a porta aberta, e aí eu gravei isso, eu falava, eu vou voltar. Eu nem desencaixotei minhas coisas na outra cidade, porque eu queria voltar. Eu fui, mas para falar assim, eu vou, mas daqui a pouco eu volto. Eu deixei o lugar ali. E na verdade acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me fez desapegar do que era mais importante para mim. E não foi um desapego, porque eu nunca vou me desapegar dos meus pais, do meu irmão, mas me fez entender que eu não preciso ter a raiz ali, o pé fincado ali para ser feliz. Eu posso crescer fazendo outras coisas, estando distante e entendendo que a minha família continua sendo a minha família, independente de onde eu morar. Porque depois que eu tive coragem de dar o primeiro passo para mudar, eu tive que mudar muitas vezes. Até então eu estava ali presa um tempão no mesmo lugar. Aí eu mudei para Salvador, mudei para Alagoinhas, na Bahia, mudei para Lençóis Paulista, Bauru, e vim parar aqui. E foram muitas mudanças que eu falo que eu tô durando 2 anos em cada lugar no máximo, porque tá tendo oportunidade. E a gente se abriu para isso e viu que
só melhorou. Melhoraram as oportunidades, melhoraram os relacionamentos. A gente fez amigos por todo lugar que a gente passou. E a gente mantém as amizades, não com todos, mas com os principais que a gente vê. Esse é amigo de verdade. Então a gente foi mantendo. E hoje, onde a gente vai, a gente tem amigos. A gente sabe como começar um relacionamento com as pessoas. A gente era muito fechado naquele grupo, porque a gente já conhecia aquelas pessoas. Hoje não. Hoje a gente chega, vai fazendo amigos, quando a gente vê já tá na casa das pessoas, como aconteceu com você, né? E isso é bom, porque aí você me traz sua bagagem e eu te trago a minha. E a gente troca, e aí eu aprendo com você, você aprende comigo. E o que as pessoas, assim, têm muita dificuldade... Isso no mundo corporativo também. Também, né? E as pessoas têm dificuldade de aprender com o outro, se você não achar que o outro é mais esperto que você... E isso é o pior defeito que tem. Porque, vamos supor, eu olho pra você é uma empresária e tal, eu não sou. Aí eu falo, tenho muito a aprender com a Josi, porque se um dia eu quiser ser empresária, ela já é, então eu vou aprender com ela. Aí você olha pra mim e fala, Sabrina é uma executiva de uma empresa, eu nunca trabalhei numa empresa multinacional, posso aprender com ela. Legal, mas como é que você olha para um funcionário seu, que você está ensinando, e enxerga coisas que ele pode te ensinar? É aí que está o ganho. Porque ele deve saber várias coisas que você não sabe. Sobre a vida, ou sobre uma parte específica do trabalho, que você talvez não goste, porque é burocrático. Mas a parte de contrato eu não gosto, é meu funcionário. Aprenda com ele. Aí tem a pessoa que trabalha na sua casa, o que você pode aprender com ela? Porque ela já viveu várias coisas que você não viveu. E quando a gente entende que pode aprender com qualquer pessoa e começa a aprender com elas, é aí que a gente fica melhor, é aí que a gente fica mais completo. É aí que a gente vira um intelectual de verdade, não quando a gente aprende com a pessoa que escreveu o livro, que é fácil aprender com ela. É fácil aprender com o professor da faculdade. Difícil é você aprender com quem você sabe que não teve as mesmas oportunidades de conhecimento que você teve, mas tem histórias de vida que talvez você nunca tenha. Né? E você sabe que existe uma máxima, né? E que as pessoas também às vezes não gostam de falar, assim, que todo relacionamento, ele é um relacionamento baseado em um interesse. E que tá tudo bem. Porque é isso, claro. É um interesse. Não, eu não tenho interesse na amizade, uma amizade interesseira. Que bom se a gente tivesse uma amizade interesseira nessa função. De estar interessado no outro, de ter essa troca. Porque todo relacionamento é uma troca, né? Eu digo que eu me encontrei muito, né, nessa profissão de vendedora, que acabo recebendo muita gente de fora. Já morei em outros lugares, sempre fui muito bem recebida. Eu também acho que esses desafios acontecem, né? A gente fala pra caramba, eu gosto de conversar. E a Sabrina é uma das pessoas que o trabalho me trouxe como amizade, né? Entre um monte, né? Porque agora eu falo que quando eu cheguei em Três Lagoas, os amigos que eu tinha eram o que o Niego trazia, por ele conhecer daqui e tal. Mas hoje eu tenho os amigos que eu conquistei mesmo, né? Conhecendo por meio do meu trabalho. E aí, quando você diz isso, dessa troca, e deve ser, né, Sabrina, isso. Hoje, a gente refletindo, deve ser um desses pontos que habilidade que alavancou a sua carreira no mundo, num segmento que tem muitos homens, poucas mulheres, exatamente. né? Um segmento de muitos homens, é essa habilidade, né, efetiva da comunicação, mas talvez muito mais esse interesse pelo outro, né? Dessa troca. Porque na verdade é isso, é um interesse verdadeiro, genuíno ali, por estar ali falando, eu preciso dele ali, né? Então eu preciso executar isso. Talvez isso te coloque numa posição que você tem hoje. Quando você falou, né, tantos compromissos e tal, que todas nós temos, principalmente sendo mulheres, que ainda tem os compromissos específicos da mulher, a gente luta muito para chegar nesse lugar, de ocupar posições que antes não eram ocupadas por mulheres, mas ao mesmo tempo a gente não quer largar aquelas coisas que eram já, a mulher faz isso aqui melhor, né? E hoje, foi engraçado, eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, um homem, e ele falou assim, eu estava até falando para uma amiga minha, o problema das mulheres, e não é um problema, mas assim, é por isso que as mulheres se cansam mais, é porque elas não conseguem largar nada. O homem, ele consegue. Bom, agora saí do trabalho, agora eu vou brincar ali com o meu filho. A mulher sai do trabalho, tá brincando com o filho, mas tá atendendo o telefone, resolvendo o problema do trabalho, ainda tá fazendo comida e ainda tá pensando o que amanhã tem que fazer. Não dá, gente. A mulher não larga. A mulher não solta responsabilidade. Ela só
traz mais e vai dando conta, né? Eu brinco com meu marido porque toda vez que ele resolve conversar comigo, ele tá dirigindo, olhando o GPS, quando ele se empolga na conversa, ele erra o caminho. Ele não consegue olhar o GPS. Aí eu falo, quando tiver para fazer curva, você não fala comigo, porque toda vez você erra, eu perco 5 quilômetros retornando. E ele dá risada, ele fala, não foi por isso, mas é incrível. E é normal, porque é assim que funciona o cérebro de um e do outro, e não é uma crítica. Não, talvez é diferença. Foco, gente, é diferente. Né? Eu perco o foco fácil, porque eu tô fazendo 10 mil coisas, quem me chamar atenção ali na hora, chegou um e-mail, o que é mais importante, eu paro, né? Dessa vez eu tô aqui até com ajuda, porque é empolgação, né? As duas, né? Ossa, eu queria também que você colocasse, de novo, né? Para esse foco, né? Nossa conversa é muito voltada hoje para as mulheres, mas os homens também precisam se inspirar na Sabrina, que com certeza vai ter dicas valiosíssimas aí. Mas assim, quando você engravidou, você tinha qual que era o seu cargo quando você engravidou? Eu engravidei, eu era gerente de 5 áreas, né, na empresa de papel e celulose. Então eu cuidava de 5 áreas e eu estava pleiteando uma vaga maior. E foi bem quando eu engravidei. E o que você sentiu? Então, assim, na verdade, eu senti... foi bem conflitante, porque quando eu estava bem perto já de ter minha filha, e eu ia sair de licença maternidade, a empresa que eu estava comprou uma outra empresa. Então, era a hora que a empresa ia crescer, porque ao longo da minha trajetória lá, várias vezes que eu tentei sair da empresa, porque eu recebi propostas de outras empresas maiores, a empresa que eu tava foi me segurando assim, não, mas calma, a gente vai te dar mais responsabilidade, você vai crescer aqui, a empresa vai crescer, você vai crescer junto, só que eu não via muita oportunidade de crescer. Eu tava crescendo em áreas, cada hora me dava mais uma área, pega mais essa, e eu fui pegando, eu não nego trabalho, se tá confiando em mim, eu vou dar conta, eu vou aprender, vou estudar, e vou tentar, vou conversar com as pessoas, vou pedir ajuda e vou. Então, eu nunca neguei mais responsabilidade, mas eu queria também ocupar um outro espaço. Sim. E lá, você saía de gerente e ia para gerente sênior, e não tinha o gerente sênior da minha área. Eu respondia para o CEO e eu queria ser gerente sênior. E quando eu falava com ele, ele falava assim, mas não tem essa vaga, você quer ocupar a minha? A gente te prepara para mim. Ele ria, né? Eu falava, não, a sua realmente eu não quero, eu quero a minha. Aí ele, mas a sua não existe. Eu, então vamos criar, você é o CEO, né? Eu entendo da área, a gente junto com a RH cria essa função. Então as pessoas riam de mim, porque elas falavam assim, nossa, mas como você tem coragem de falar isso pro CEO? Eu falo, pior você que não tem, que deve estar querendo também ser a pessoa da sua área, que também não tem a caixinha, e você não tem coragem de falar, ele nunca vai saber, vai achar que você tá feliz. Né? Então, uma dica... mal-humorado, né, Sabrina? Porque parece assim, ele não me entende. As pessoas não comunicam. Tem que se comunicar. E eu não tenho o menor receio de fazer isso. Eu acho que a minha característica mais valiosa para as empresas e para mim ajudar é essa. Eu nunca deixei de me posicionar. Eu podia estar com medo, eu podia estar o que fosse. Eu falava assim, olha, eu gostaria de ocupar essa função, tal. Ah, tá, a função existe. Já tem alguém lá? Se tinha, eu não falava que queria ocupar, porque eu falava para a pessoa. Eu falava, olha, se você puder me preparar, porque aí se um dia eu estiver pronto para a sua vaga, você também pode crescer e a gente cresce junto. Mas se não tivesse alguém na vaga, saiu a pessoa da vaga. Eu ia lá e falava, eu gostaria de ocupar. Você não esperava a pessoa te chamar. Às vezes riam, né? Às vezes achavam ruim, não me escolhiam a outra pessoa, justamente para falar assim, nossa... Depende do perfil do seu líder. Tinha líder que falava que prepotente, achar que pode ocupar. Aí ia lá e chamava a pessoa que era par comigo, que nem demonstrou interesse, só para não me dar área. Aconteceu. E tudo bem também. Com o tempo, as coisas foram se encaixando e eu conseguia ocupar. Ou eu saía. Então depende muito da situação. Mas a maioria das vezes funciona, porque a pessoa começa a olhar assim, bom, pelo menos eu sei que ela tem interesse nisso. Então qual que é a dica que você ia dar? Se eu tiver oportunidade... é se posicionar. Se você tem interesse em alguma coisa, converse com quem pode te ajudar a chegar lá. Mesmo que pareça impossível, que era o que acontecia na minha outra empresa, não tinha vaga, eu fui me posicionando o tempo todo. Quando eu saí de licença maternidade, eles criaram a vaga para outra pessoa que veio de fora. E então, foi bem intenso, porque aí quando eu tava saindo, eu fui na minha liderança e falei... Estou aqui para te falar que eu vou aproveitar a minha licença maternidade para procurar um emprego.
E ele tomou um susto. Ele, mas por quê? Porque a vaga que você disse que era impossível de ser criada, acabou de ser criada e já tem um dono que veio de fora que vocês não conhecem. E eu, que estou aqui há tantos anos pegando um monte de área, estou saindo de licença maternidade. Quando eu voltar, eu vou reportar para ele. E você acha que por estar grávida você perdeu essa oportunidade? Você teve Provavelmente. Então esse talvez é o medo aí de tantas mulheres, né, Sabrina, que estão em cargos mais altos e até mais baixos, né? Eu acho que isso é inerente a cargo, né? Mas as mulheres não podem paralisar também um sonho delas, que muitas fazem, com medo de perder o emprego. A gente tem que entender o seguinte, como é que tá o meu currículo? Que bagagem eu tenho? Porque se eu não tiver medo, e eu não tenho medo de perder emprego, nunca tive. Isso eu nunca tive. Eu tinha medo, assim, de perder a oportunidade de crescer e tal, mas o medo não me paralisou. Eu queria engravidar, engravidei, tive a minha filha, só avisei que eu ia procurar um emprego. Eu não consegui procurar, porque a gente não consegue fazer nada na licença maternidade. A gente acha que vai, né? Não consegue. Não consegui, mas 2 empresas me procuraram. Eu recebi proposta das 2, ainda durante a minha licença. Expliquei que estava de licença, escolhi uma. E quando eu voltei a trabalhar, eu fui pedir demissão. Mas a pessoa que tinha entrado na minha função não conseguiu fazer o trabalho e saiu. E aí eles me fizeram proposta para então assumir a vaga que eu queria. E eu aceitei a proposta, minha filha estava com 6 meses. E aí eu fui promovida para o cargo que eu queria lá. Que você inventou, né? Você mesmo formou. E assim, um pouco disso que a gente também pode referenciar mesmo, né? E homens também, mas eu acredito que não é que, né, de novo, para não entrar nessa discussão que homem e mulher, não é isso, né? Eu conheço o perfil da Sabrina e a minha posição em relação a isso, mas assim, é óbvio que tem algumas dificuldades, mas não te paralisou, quer dizer, o que você fez, né? Você foi pra luta, não foi, porque eu sou mulher, porque isso, porque minha filha, porque não sei o quê, porque isso, você se paralisar diante dessa dificuldade, é realmente um desafio. E quando a gente olha, né, e até um dia eu falei, cara, porque assim, a mulher mesmo, se você for ver, né, o homem e a mulher no setor, claro, a gente tem, aí quando tá lá de TPM, aí tem, pode ficar grávido, aí pode não sei o quê, e assim, o filho realmente é da mãe, né, assim, é um momento que não tem como substituir, você vai estar ali, e não entrando em discussão e nem méritos em relação à empresa, a postura de cada empresa, mas é bonito ver que, mesmo você ocupando uma posição que já era muito grande, você foi atrás de um sonho que, se você demorasse, a gente tem, né, hora para acontecer. A maternidade em si, ela tem um momento específico, né? Não é a qualquer momento. E quando a gente fala também de gestação, de gravidez, é um grande mistério. Não necessariamente é um direito, né? A mulher às vezes pode tentar e não conseguir. Enfim, várias coisas, né? Que a gente não está discutindo para as mulheres que não querem ter filhos. Cada um escolhe isso. Mas o que eu vejo são sonhos interrompidos. E desculpas também, porque diante do desafio, às vezes a gente se entrega. Se entrega ali de não quero mais, tá difícil, entra em uma depressão, numa situação mais grave, porque olha que situação, né? Olha como você se sentiu. E o que você fez? Agarrou a oportunidade quando ela voltou. Não foi no momento que você queria, não aconteceu como você gostaria, mas aconteceu. E o que você fez? Né? Não, com certeza. E aí que tá. Aí, nesse ponto, quando daí veio a maternidade, ainda eu acho que me ajudou mais. Porque aí eu tive que otimizar mais ainda o meu tempo para conseguir ter tempo com a minha filha. Eu falei para a empresa que, a partir do momento que eu fosse embora para casa, eu não ia olhar celular, não ia atender telefone, nada, porque eu ia ficar com a minha filha, e eu fui fazendo isso. Planejamento e organização novamente. Então, durante o dia, eu me matava de trabalhar. Eu fazia tudo o que tinha que fazer, tudo. Mas na hora que eu saía da empresa, aí acabou. Eu nem olhava mesmo, o celular ficava ligado, mas eu não olhava. E eu vi que, assim, a gente acaba amadurecendo com várias posturas. Eu me incomodava muito quando alguém fazia alguma crítica a mim, ou quando eu sabia que alguém tinha falado de mim. Eu falei, gente, tem tanta coisa mais importante do que isso. Esse é o problema da pessoa, é com ela, não é comigo, e eu não tenho problema com ela. Então eu acabei amadurecendo mais, e eu vi, assim, que muitas vezes a gente precisa
quando eu falo os homens, é o mercado de trabalho, eu sei que tem alguns receios em relação a isso, mas as mulheres têm algumas características bacanas, e ainda assim, quando se tornam mães, tem a questão do amadurecimento. Eu percebi, por exemplo, que se eu tenho algum problema, eu só vou conversar com quem pode resolver. Então, geralmente é a própria pessoa com quem eu tenho problema ou a minha liderança. Então, eu nunca fui de conversar em corredor e ainda isso ficou melhor ainda. Por exemplo, eu tenho um problema com o meu chefe, eu vou, falo, Josi, meu chefe, isso. Não, eu entrava na sala dele, fechava a porta, falava tudo que eu tinha para falar para ele. No começo ele não gostou, depois ele me respeitou, porque ele falou assim, poxa, você é a única que tem coragem de falar pra mim. A maioria tá falando aí no corredor. Eu falei, então, eu nunca vou falar no corredor. Então, o meu ex-chefe, na empresa que eu trabalhava, hoje ele é meu amigo. Porque ele criou uma relação de confiança comigo, que ele não criou com ninguém, porque as pessoas na frente dele respeitavam, era esse senhor, nunca batiam de frente com ele, nunca questionavam o que ele falava. Mas não era isso que ele queria. Ele queria alguém honesto que falasse o que pensava, respeitando, eu nunca desrespeitei, mas eu falava pra ele, me posicionava e ele viu que eu era uma pessoa de confiança. Então a gente também aprende a amadurecer essas relações. Isso você acha que foi a maternidade também influenciou muito esse seu espírito mais, tanto assim, de posicionamento, de liderança, de prioridades? Você acha que teve uma influência realmente da maternidade? Teve. Porque com a minha liderança, eu sempre fui assim, eu nunca fui de falar para outras pessoas, sabe? Porque eu gosto que façam isso comigo também. Eu quero, você tem um problema comigo, você fala comigo, em vez de reclamar de mim, que não vai adiantar, eu não vou saber. Né? Então, não vou ou se ajudar. Souber, vai ser bem provável uma história mais enfeitada, né? Ou a interpretação e a gente da já pessoa que recebe ouviu. De uma forma não boa, porque você falou pra alguém, você podia ter falado pra mim. Sim. Então, mas isso a maternidade também me ajudou, porque com as outras pessoas, às vezes eu ainda me via, eu ficava sabendo que a Josi falou de mim. Então, em vez de eu ir falar com a Josi, a pessoa que me contou, eu acabava desabafando com ela. Poxa, a Josi também, né, tenha dó e tal. Depois, não, eu falava, falou de mim? Tá, vou tentar me aproximar da pessoa pra ver o que tá acontecendo e tentar resolver. Então, eu tomei mais coragem de procurar a Josi, tá tudo bem? Né? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Claro que eu não vou fazer fofoca, a pessoa me contou que você falou de mim, que isso não existe, mas eu tentava me aproximar e entender se tinha algum problema comigo e resolver ali, antes que independente da posição da pessoa, tanto de líder para liderado. Isso é outra coisa que é legal, acho que se você puder também falar um pouco pra gente, quais são as estratégias que você utiliza para promover, né, não sei como que está a sua equipe hoje, para promover, assim, uma inclusão maior, não sei, de mulheres na sua equipe. Hoje você lidera alguma mulher? Você tem alguma mulher na sua equipe? Minha equipe é bem misturada, né? Essa equipe não foi eu que contratei, veio das empresas que a gente comprou, que o grupo comprou. Então tá bem meio a meio. E na outra empresa eu tive a oportunidade de montar a equipe quando a empresa cresceu e a grande maioria eram mulheres, mas não foi proposital, né? Quando a gente olha para eu tenho uma mistura de coisas que eu avalio, né? O currículo, mas às vezes o currículo é magnífico, quando você entrevista a pessoa, você não sente a energia, assim, às vezes a pessoa tem baixa energia, não tá afim, não brilha os olhos. Então, eu acabei que na hora que juntou tudo, a maior parte eram mulheres, né? Confesso que é um pouco difícil, às vezes, de liderar um grupo com muitas mulheres, porque ainda existe muita emoção, então você tem que ter também, tem que misturar, porque aí o homem meio que puxa e fala, pessoal, mas qual é o foco? Né? Tipo assim, vamos no foco, a gente tá perdendo a oportunidade aqui de resolver. Então tem que ter o equilíbrio. Eu vi que não é tão favorável quando tem muita mulher, nem quando tem muito homem. Tem que dar uma equilibrada. Hoje que eu tenho um time mais equilibrado, tá fazendo bastante sentido, né? Mas o que eu tentei fazer bastante, eu fazia bastante mentoria com as mulheres que trabalhavam comigo, e eu percebi que mesmo eu deixando a empresa, elas continuam fazendo isso, né? Então elas continuam me procurando para dividir propostas. Olha, recebi proposta de outra empresa, você me ajuda a analisar? Eu tô com um projeto aqui que eu tenho que apresentar para a empresa, você me ajuda a analisar? Então eu acabei fazendo bastante isso também, porque eu vi que elas também são bem abertas para procurar ajuda e ouvir. Você acha que as mulheres são mais abertas que os homens nesse sentido? Não sei se são mais abertas para ouvir, eu acho que os homens também são abertos para ouvir, mas para pedir, sim. Eles às vezes têm mais dificuldade de
assumir que está precisando de ajuda ou que o que eu posso falar pode ser útil. Então tem outro que sim, é bem tipo, você acha que mostrar as fraquezas, né? Talvez ali de colocar. Sá, hoje você tem essa posição, né? Um cargo de vice-presidente, né? De sustentabilidade. E a Sabrina, aí que eu acompanho um pouco, lidera, né? Pessoas de vários lugares do mundo. Então, assim, não são pessoas só da mesma cultura que a sua, né? E isso, assim, como ela disse, a gente acaba aprendendo, porque esse desafio de você liderar, né? Não só alguém que você sabe culturalmente, são outros países aí, deve ter o quê? Uns 3, 4 países diferentes, né? De pessoas que têm totalmente uma cultura de outras empresas, né? Corporativas, enfim. Então, essa iniciativa que você tem profissional hoje, né, de ocupar um cargo tão grande, de manter a sua equipe centrada, se você pudesse hoje, né, e aí para todos, para homens, mulheres, para todos os ouvintes, quais são as principais iniciativas que as pessoas têm que fazer, assim, não só para galgar aí cargos grandes. A gente está aqui em Três Lagoas, pessoal, é muito legal, né, porque isso daqui realmente está sendo uma consultoria. Porque a Sabrina, ela tem muita experiência, né, nas fábricas, né, de papel e celulose. Então a gente está falando aqui para um público que muitas mulheres que trabalham hoje, né, na Suzano, na Eldorado e em outras empresas aí que vão chegar. Quais são essas iniciativas, tanto para os homens quanto para as mulheres que estão nessas empresas, que têm a possibilidade de crescimento, né? Sabe? Porque quando você entrou, você não entrou aí vice-presidente, né? Você entrou, não sei, coordenando alguma coisa. Então, qual que são as iniciativas para as pessoas, assim, iniciarem, mudarem mesmo, para melhorar ali o seu ambiente de trabalho, sua comunicação, para se desenvolver profissionalmente mesmo? Olha, eu vejo algumas frentes aí que são importantes, né? Uma delas é aprender sempre sobre tudo que puder, mas não tentar ser especialista em tudo, porque a gente perde muito tempo querendo saber tudo sobre tudo e é impossível, principalmente hoje, com tanto de informação que tem aí, né? Então, eu acho que se você tem uma coisa que você é muito forte, como você falou, o seu é vendas. Então, ótimo. Mas hoje eu tenho que entender de marketing digital. Tem, mas você pode entender só um pouco, porque tem profissionais que entendem muito que podem te ajudar. Você não pode querer usar o seu tempo em vez de estar se especializando no que você é forte, porque você nunca é tão perfeita que você não possa aprender uma técnica nova ou descobrir um diferencial novo, né? Então, qual é o meu forte? Comunicação. Foi o que eu estudei, foi o que eu me especializei. Se você perguntar hoje o que você tem mais conforto em fazer, comunicação. Não a moderna, né? Porque eu ainda não aprendi, mas também não vou aprender, porque também não vai dar tempo. Agora, eu cuido de que área? Sustentabilidade. É o meu forte principal? Não. Mas como é muito amplo, eu tô tendo que aprender um monte de coisa. Então, por exemplo, eu lidero hoje a nível global uma diretoria de estratégia global de carbono. Nossa. Aí você me pergunta, nossa, entende tudo então de carbono? Não, entendo bem pouco. Mas o suficiente para ajudar ele a definir a estratégia. Você entende de liderança. Exatamente. De projeto, de execução. Exatamente. Agora, o relatório de sustentabilidade também está comigo, eu entendo bastante. Legal, posso aprender mais? Posso, porque tem um monte de padrão novo surgindo que eu vou ter que estudar. Então, ok, mas eu não preciso entender profundamente porque alguém vai ajudar a fazer. Então, a gente só precisa focar assim, então beleza, mas então meu forte é gestão e comunicação? Legal, então eu vou sempre tentando ver como que eu vou fazer uma melhor gestão do meu time que hoje está espalhado na França, no Canadá e nos Estados Unidos. Então, isso está sendo desafiador para mim, porque são pessoas de empresas diferentes que estavam acostumadas com ferramentas de gestão diferentes, alguns com muito, outros com pouco disso, né, de ferramentas de gestão, e com línguas diferentes, que eles não falam a minha língua, então eu não tenho mais reunião em português. Isso foi meu maior desafio, porque eu me comunico muito bem em português. Em inglês, eu me comunicava o básico, porque eu precisava para fazer uma apresentação para o dono da outra empresa. Hoje eu tenho que me comunicar em inglês todo dia, o dia inteiro, com a minha equipe, com todas as outras pessoas que eu tenho que interagir. Então é um desafio que eu estou vencendo cada dia. Diariamente. E é difícil, né? Aí eu tenho que entender da legislação de cada país, ambiental, por exemplo, de relacionamento com índios, por exemplo.
Porque no Canadá isso é muito forte. E é diferente do relacionamento com índios aqui do Brasil, né? Totalmente. Lá eles estão muito mais ligados como uma questão de governo do que aqui como comunidade. Então eu tô tendo que aprender. Mas se eu tentar aprender tudo sobre tudo, eu vou enlouquecer e eu não vou conseguir. Então eu tenho que tentar entender um pouquinho a ponto de eu conseguir dar alguma direção para minha equipe, escutar o que eles têm para trazer, porque eles entendem bem de cada país, e ajudar no que for possível na gestão. Então a gente tem que também se cobrar menos, no sentido de se aprofundar em determinados conhecimentos, né? Esse é um ponto. Aprender sempre, mas também se posicionar. Como eu falei, se você não se posicionar, a pessoa não vai saber que você tem interesse, de repente o cara tá lá fazendo a mesma coisa a vida inteira, o sonho dele é ser um gestor, mas ele nunca falou para ninguém. O gestor dele talvez ache que ele tá muito feliz, tá ganhando um bom salário, é um especialista, daqui a pouco vai se aposentar, mas de repente ele não realizou o sonho dele de ser gestor de uma equipe, porque ele não falou pra ninguém que tinha esse sonho. Ele tava esperando, ele fala, ei, nossa, eu acho que você... Porque isso pode acontecer também, né, Sá? A gente pode ser visto, mas a gente também tem que entender o nosso lugar, o que a gente realmente quer também, né, Sabrina? Tem que saber não onde você quer esperar chegar, também, né? Se você me perguntasse 5 anos atrás, que cargo você quer ocupar na empresa? Né? Quando o meu chefe lá atrás me perguntou, mas você quer o meu cargo? Se quiser, a gente vai ter que te preparar para o meu cargo. Ele era o CEO. Eu falei, não quero o seu. E eu tenho muita clareza disso, eu não quero. Se você me perguntar, você quer ser a CEO do Grupo Paper? Não quero. O que você queria ser 5 anos atrás? Eu queria ser a responsável principal da minha área naquela empresa. E hoje eu sou nessa empresa. Então eu cheguei onde eu queria chegar, né? Mas... eu quero outras coisas, sim, porque daí vai mudando. Eu gostaria de um dia estar pronta para ser parte do board da empresa na minha área. Eu não quero cuidar de todas as áreas, porque eu vou enlouquecer tentando entender de todas. Eu quero cuidar da minha, mas como uma espécie de conselheira para essa área. Só que mais importante agora de tudo, Josi, é o relacionamento. Porque você pode estar pronto, você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode... ter coragem de se posicionar, mas se você não estabelecer relações genuínas com as pessoas, se importar com elas, escutar, falar o que você pensa, se você não tiver isso, você não tem nada. Que eu percebi que muito do que eu consegui na minha carreira foi porque alguém lembrou de mim, como aquele professor que mandou meu currículo quase que 2 vezes para a empresa de mineração. Ele não mandou 2 vezes, ele mandou uma vez para a empresa e uma vez para o diretor da área, que era amigo dele. Aí o amigo dele pediu, falou, tô precisando de uma pessoa tal, conhece alguém? Ele foi e falou, conheço ela, só que ele já tinha mandado para uma outra pessoa da empresa. E se não fosse ele, quem que ia me achar em Ilhéus? Ele estava em Salvador, eu morava em Ilhéus, não conhecia ninguém em Salvador. E quem que me indicou na empresa de papel e celulose? Eu fui saber depois. Foi um chefe meu, que tinha sido meu chefe e tal, e na verdade... alguém perguntou, ele pegou e deu meu nome de uma outra pessoa que também ele tinha sido chefe, que trabalhava comigo. Nós 2 participamos do processo e eu fui escolhida. Então, aqui em Três Lagoas, a gente está conhecendo um monte de gente. Aí, de repente, uma empresa está precisando de alguém que faz o que eu faço. Aí você vai indicar quem? Eu, porque eu estou em contato com você o tempo todo. Você vai lembrar de mim, eu estou na sua cabeça, porque a gente está se falando, a gente se vê, a gente se encontra. Então, as relações sociais... são tão importantes quanto as profissionais. E as pessoas às vezes não acham importante e não investem nisso. Não preciso, eu sou o melhor profissional do mercado, para que eu vou lá no jantar do fulaninho? Mas se eu estiver lá, alguém vai me ver, alguém que eu não conheço, ou quem eu já conheço vai lembrar que eu fiz. Tipo aquelas famosas festas de finais de ano, né? De empresa, porque é onde você às vezes se mistura ali com algumas áreas, tem oportunidade. E assim, é espetacular, porque você tá falando assim, e tem toda essa nossa interação, essa ligação que a gente tem aí desde dos primeiros dias, né? Que a gente se falou, que a gente se conheceu. Então também tem muito isso da empatia, mas quando você traz tudo isso, todas essas iniciativas que eu falei, é pro pessoal da celulose. Não, mas não é. Tudo isso que você falou, a gente pode empregar até em qualquer básico relacionamento. Então, quando eu penso aqui nas produções que eu estou fazendo para os vendedores, para os compradores, para os corretores, cara, é isso. Eu fiz um vídeo agora sobre a venda ativa. O que você espera? Porque tem isso, tem um relacionamento,
Mas aí quando você diz que você chega lá na sala do seu gestor e fala assim, eu quero essa vaga, eu quero criar, você está criando uma oportunidade. Então às vezes você tem os corretores, eu vou usar vendedores até para servir para mais pessoas, você é um vendedor, você fica esperando cair do céu alguém, um cliente ali para o seu produto, e você não tá nesse relacionamento, você não tem esse relacionamento genuíno. Porque quando você tem esse relacionamento genuíno com seus clientes, ou com seus pares, enfim, você vai falar assim, cara, isso é pra ele. E aí, às vezes, pelo contrário, às vezes você vai chegar e falar assim, eu vi uma casa, ou um imóvel tal, e é esse momento, e você faz uma venda ativa, você vai despertar no outro ali a importância daquilo, e não somente para a venda, pensando no lucro, porque a gente sim precisa do dinheiro, a gente precisa vender, mas a gente tem que estar realmente disposto a fazer o quê? Negociações honestas, independente se for uma criação de uma vaga de emprego ou uma venda de qualquer outro produto. Então, isso é venda ativa. Você também proporcionar isso, né? E às vezes o corretor fala, mas não vem ninguém. Eu tô aqui falando, ninguém quer comprar. Não cria essa atmosfera. Outra coisa que você disse também, o entusiasmo. Parece que é combinado, gente, mas não é. Porque isso serve para tudo. É um entusiasmo. Aí você vai falar, as pessoas, elas sabem o que você sente. Isso é a minha parte fonoaudióloga falando. Ela sabe o que você sente pelo tom da sua voz. Aí você vai vender um produto, você vai apresentar a sua capacidade para uma nova vaga, isso é habilidade que dá para ser construída com técnica, com estudo, com aperfeiçoamento. Então, assim, essa habilidade do comunicar é uma habilidade nos dias de hoje para qualquer área, principalmente na de venda, e a sua também, é indispensável. A pessoa entender pelo tom da sua voz, a empolgação, o quanto você acredita no que você está fazendo. Então, assim, entende que essas iniciativas que parece que são básicas, ela leva a pessoa a um nível de sucesso profissional e pessoal, porque isso também vale para os seus relacionamentos. Então, assim, lógico que é um desafio, nem tudo é fácil, mas a cartilha, ela vai servir para tudo. Serve para tudo. Para tudo. E a honestidade acima de tudo, porque muitas vezes o que eu vi nesse mundo corporativo foi, de repente, o CEO tá na reunião com vários gestores e faz uma pergunta. E aí você não sabe a resposta, você tenta achar uma resposta para dar. É muito pior. Se pergunta para mim, eu não sei, eu falo, não sei, mas eu vou tentar saber e te trago a informação. Porque eu não tenho obrigação de saber tudo que a pessoa pergunta ali na hora. Não é minha pauta, não era a minha hora de apresentar. Mesmo que fosse a minha hora de apresentar, eu estou apresentando uma coisa, não preciso saber de todos os detalhes que alguém pode ter dúvida. Não tenho essa informação aqui agora, vou buscar e te trago. E as pessoas têm vergonha de falar, e às vezes enrola, não responde. É muito pior, porque aí você passa vergonha de graça. E também, quando você responde que você não sabe, não é um erro. Você não errou, você não sabe. E isso, gente, de novo, para qualquer aspecto. Uma vez o cara vai perguntar, um cliente me pergunta alguma coisa muito técnica ou muito específica que teve já. Quer ver? Uma pergunta que todos fazem quase. Quanto que vai dar no final do financiamento? No final que eu pagar tudo, vai dar quantos mil? Um exemplo. A gente não consegue ali. Eu preciso às vezes, de um apoio ali, até mesmo do banco, para ter uma aproximação. Claro. Não adianta eu inventar. Você entendeu? Porque aí eu errei. Eu errei, porque eu inventei. Te cobrar, sim, né? eu errei. Eu inventei. Agora, quando você fala assim, cara, de verdade, eu não sei. Então, mas eu vou buscar. Eu vou ver. Então, assim, em todo outro cenário, as pessoas estão cada vez mais, assim, omissas com as outras, né? Não foi isso, nem isso que eu falei, né? Não foi nem isso que eu combinei. Nem sei o que eu falei. Aí vai esquecendo e vai sendo desonestos. E por medo do quê? De errar, sendo que o pior erro é falar o que não sabe. É falar o que não sabe. Não é não saber. Né? Ou muitas vezes você sabe e não tem coragem de falar com medo de estar errado. Então, de repente, já me aconteceu assim, de eu ficar com medo, eu falo, não, eu sei, mas olha o público, né? Então eu falava, mas eu falava assim, olha, não sei se eu tô falando alguma besteira, mas na minha visão é isso. Mas eu já começava meio que na defensiva, assim, para caso tivesse errado, mas eu não deixava de falar, porque eu já fiz bastante isso. Mas isso é um boicote. Porque isso é um boicote. Quer dizer, igual você acabou de falar, eu sabia que eu tava certo.
mas o público, eu me sentia menor, a insegurança. Poxa, isso só falava porque realmente você sabia, né? E é diferente, porque hoje, imagina, hoje você fala assim, cara, o que eu sei de índio canadense? Você vai inventar o quê? Né? Você vai ter que ter a humildade com seus liderados, que isso também é outro processo, de falar assim, eu preciso de vocês. Aí volta a Sabrina lá do tempo, que foi crescendo, porque foi construindo uma equipe, porque tinha a escuta genuína ali também, a escuta ativa para os seus liderados, deixa eu me desenvolver. Entende? Porque assim, eu acho que a grande liderança, olhando para a sua história, são os relacionamentos genuínos, a importância que você tem nessa troca, igual você fala, deixa eu aprender aqui, porque é isso que te faz realmente ser uma liderança que perpetua. Que não é assim, porque às vezes acontece as meteóricas, olha, ele se destacou ali, teve uma promoção e o cara não vai conseguir, e vai ser pior ainda, porque às vezes vão colocar ele num cargo, numa situação que ele não vai conseguir dar conta, porque ele era o melhor especialista, ele não é o melhor gerente, né? Isso. Não, e isso me aconteceu até no processo de contratação da Paper, né, onde eu trabalho hoje. Eles foram me entrevistando, eu fui passando nos processos, depois de um tempo, quando eu já estava praticamente fechada, já a proposta, tudo, eles mandaram o descritivo da vaga. E quando eu li o descritivo, tinha muita coisa ambiental, muito. E não era o meu principal foco. Aí eu falei, não, acho que eles estão precisando de alguém muito mais com perfil para ambiental. E aí eu falei com a pessoa da RH, eu falei, olha, eu me preocupei aqui, porque quando eu li, eu vi que vocês têm um foco muito específico ambiental, e a sustentabilidade, eu cuido das questões mais estratégicas como um todo, tanto social, ambiental, governança. Eu não sou uma especialista na área ambiental, ainda mais quando você olha para outros países, que aí eu tenho que entender da legislação de cada país, de cada estado, muitas vezes. E aí eu falei isso, a pessoa do RH ficou um pouco preocupada e falou, olha, deixa eu voltar então com o pessoal da empresa e te dou um retorno, porque realmente pelo descritivo é isso. Falei, não, fica à vontade, eu só não vou te mentir dizendo que eu entendo uma coisa que eu não vou poder contribuir muito. E aí quando ela voltou, ela devolveu para mim o seguinte, ela demorou um tempo, eu fiquei meio preocupada, aí ela voltou e falou, olha, conversei com eles e realmente o descritivo é que não está refletindo o que eles esperam. Eles querem alguém que entenda mais as questões estratégicas, até porque você vai ter uma equipe que vai ter pessoas técnicas nessas áreas, então não vai ser o seu foco. E inclusive eles gostaram muito da sua postura, de ter sido honesta e falado que não é o seu foco principal, porque isso nos traz mais segurança ainda de tentar contratar você. Então ajuda. Quem fala a verdade não erra. Ajuda, né? Isso eu falo, a verdade. Imagina se eles me cobrassem depois. Mas você viu o descritivo, você não falou que não sabia. Como que agora você tá dizendo que não sabe sobre a gente contratou para isso, né? Aí eu ia perder o emprego em 2 meses, né? E eu sei que já morou em vários lugares também. E acho que essa contribuição vai ser bem interessante assim para nós aqui de Três Lagoas. Como que você enxerga, né, Três Lagoas nesse momento também em relação a esse desenvolvimento, né? Sabrina veio para cá por uma questão de trabalho, né, uma estratégia da empresa. E o que você sentiu aqui também em relação à nossa cidade, assim, você que já tem esse olhar apurado por vários lugares que você já passou? Três Lagoas me surpreendeu, assim, eu não conhecia, eu já vim para morar. Tem 3 pontos que me chamaram muita atenção em Três Lagoas. Um ponto foi o acolhimento, né? É impressionante, assim. Eu até entendi depois, porque muitas pessoas vieram também de outros lugares. Então é uma cidade que tem pessoas de todos os lugares do país. E isso ajuda muito. Todo mundo em algum momento chegou, assim como você e como eu. Algum momento a pessoa chegou, precisou ser acolhida. Então, como você foi bem acolhida, você está agora acolhendo quem está chegando. E isso foi muito fácil. Em 1 mês, 2 meses, a gente já tinha vários amigos. Foi muito bacana, a gente já se sentia em casa. O segundo ponto que me surpreendeu foi a estrutura. A cidade é muito bem estruturada e eu não imaginava. Eu achei que fosse ser bem mais difícil, assim, achar um bom hospital, bons médicos, e pelo contrário. Achei muita, né, escolas boas, hospitais bons, o comércio bom. Então eu não tive dificuldade com nada, a gente faz tudo por aqui e está bem satisfeito. E o terceiro ponto, que é uma cidade de oportunidade. É impressionante como tudo
o que abre aqui dá certo. Assim, a gente vê muitos negócios começando e aí, é mais uma loja de tal produto. Mais uma, já tem várias. Mas essa também dá certo e não fechou a outra. Então, tudo gira muito. Aí chegou uma profissional nova na área de saúde. Teve espaço para ela também. Parecia que não, parecia que ia ser um ambiente fechado. Os que tinham seus pacientes continuam tendo e ela chegou nova e tá crescendo. Eu achei impressionante, assim. Poucas cidades que eu passei, eu vi esse movimento tão grande assim para quem chega de fora e quer empreender, né? Fora quem chega como eu, que chega por uma empresa, encontra toda a estrutura. Muito, muito interessante. É uma cidade que está crescendo. E hoje, Sá, que em relação a gente até recebeu um outro convidado, Fernando Jurado, que ele colocou isso, né? Em relação à celulose também, né? Aqui né, você estava antigamente ali no interior de São Paulo, aqui está sendo um polo que não tem como dar errado em relação à celulose, né? Praticamente todas as empresas estão aqui. Ou aqui, ou maiores, na cidade do lado. Não, praticamente todas, né? As maiores e muitas, né? Antes tinham 3, agora já tem 5 ou 6. Então, assim, contando a região aqui, as cidades muito próximas, e projetos novos e grandiosos, né? Então eu acho que isso chama a atenção muito forte assim para Três Lagoas, porque é uma cidade mais assim, melhor estruturada. Então as pessoas acabam morando aqui, mesmo que trabalhem em cidades próximas, e está crescendo assim surpreendentemente. E ainda vai crescer bastante. Tem novos projetos saindo, a gente tem acompanhado as notícias, né, em relação às outras empresas também. Tem muita coisa FN3, ainda, né, toda pronta para sair. E Sá, uma outra coisa também, né, que você comentou sobre a parte de mentoria. Você também pensa aí num futuro próximo auxiliar também, né, outras pessoas em relação a toda essa expertise que você trouxe de empresas, né, multinacionais, empresas muito grandes. Então, assim, toda essa bagagem, esse know-how ali, talvez um direcionamento voltado também para a questão de carreira. Você pensa em alguma coisa assim, Sabrina? Sim, eu gosto bastante disso. Eu tenho feito, eu fazia dentro da empresa. Você falou, por isso que eu perguntei, essa mentoria, ela era uma mentoria interna ou externa? Era interna. E depois que eu saí de lá, eu continuei fazendo de algumas pessoas que me pediram para fazer. Eu já fiz de pessoas que eu entrevistei para vagas na outra empresa e eu não escolhi, mas as pessoas me procuraram para entender mais de algumas áreas. Elas queriam eram especialistas em uma determinada área e queriam aprender de outras. E eu fiz também, já fiz agora recente para atender um pedido da Rede Mulher Florestal, eu fiz uma mentoria para mulheres. Mas e como seria essa mentoria? Essa mentoria de direcionamento de carreira, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Ela é o quê? É um direcionamento do quê? O caminho para ser percorrido? Ou como seria assim? Só para depende, assim, eu vou falar um pouquinho do que eu já fiz e já fui procurada, ou para a área específica, ou de comunicação, sustentabilidade, relações com comunidade e tal, porque são áreas que eu sempre cuidei nas empresas. Aí eu consigo ajudar em coisas mais técnicas, né, como construir esse processo. Ou de carreira mesmo. Então, é alguém que está começando a ser gestor agora e quer dicas, né, de ferramentas de gestão, ou como criar esse ambiente que a equipe se sente realmente abraçada ali pelo gestor e sabe que é o gestor que vai tanto ser bom para o desenvolvimento dela, no sentido de ajudar a melhorar o que ela já faz bem, como de ajudar a melhorar o que ela precisa melhorar porque ainda não está no caminho bom, dar feedback da forma correta, né? Eu falo que feedback é uma das melhores ferramentas de gestão que eu conheço, se ele for bem feito, né? E até na parte de relacionamento mesmo, né? De construir essa rede de relacionamento, tanto interna quanto externa, que vai ajudar a alavancar a carreira, questão de cursos, treinamentos, o que tem disponível. Então depende muito, tem várias frentes aí que eu consigo ajudar, eu gosto disso. Eu estou fazendo também, atuando em conselho de empresas, né? Tanto de startup quanto de outras empresas, só não do mesmo setor, claro. Né? Que não pode, mas quando não conflita com o que eu faço. Não há conflito de interesses. Aí eu consigo fazer e acho bem bacana também, né? Tem um projeto mesmo que eu comecei há alguns meses, que chama Projeto Criolo. Eu sou conselheira dessa startup que trabalha
com milho crioulo, né? Eles produzem milho crioulo, enfim. É bem bacana, tá sendo uma experiência legal, porque não é uma coisa que eu entenda do produto deles, mas eu consigo ajudar com ideias que tem a ver com a minha área. Porque é isso, essa nossa conversa, se a gente for aplicar, ela é aplicada aqui pra gente, no nosso setor. Né? A vontade já de chamar a Sabrina aí, trazer uns corretores e a gente conversar sobre isso. Porque são chaves, né? E são posturas, são iniciativas, são habilidades que a gente precisa treinar para a gente se posicionar e alavancar aí nossa carreira de sucesso. E onde que as pessoas te encontram, Sabrina, nas redes sociais? Então, eu tenho o Instagram, tô como Sabrina de Branco mesmo. Eu fiz até recente, eu tinha um Instagram pessoal, mas eu não gostava de adicionar nada profissional, era uma coisa minha mesmo, pessoal. E aí eu criei esse outro agora. E lá fala um pouquinho, né, do que eu faço, enfim. E ainda eu fiz um canal no YouTube faz tempo, mas eu não alimentei, né, adequadamente. Eu não sabia, gente, tô sabendo agora. Tá com o meu nome mesmo, mas eu publiquei poucos vídeos na época que o pessoal falava, por que você não faz uns vídeos falando sobre tal tema? Aí eu ia lá e gravava um vídeo sobre aquele tema, dando algumas dicas de carreira, falando de algumas coisas assim. Eu tava gostando bastante, mas aí não tava dando tempo, eu não priorizei isso, né? Na época acabei não postando mais, mas tem alguns vídeos lá que dão algumas dicas. Sabrina de Branco. Que legal. Tanto no YouTube quanto no Instagram. É que é isso, eu vou alimentando daquele jeito conforme dá, né? Que não é o ideal, mas eu realmente não consegui ainda priorizar isso. Mas tem algumas coisas lá que podem ser úteis. Bom, por mim, pela Sabrina, a gente ficaria aqui mais horas, né? Conversando, é sempre um prazer estar com você. Eu sou muito feliz, né, por ter tido a oportunidade de conhecer sua família. Nós temos aí, né, muita afinidade, né? Inclusive algumas coincidências também. E para finalizar, né, todo esse agradecimento da JN, que você é uma cliente nossa muito especial, mas que virou uma amiga de verdade. E a gente ainda não colocou a Sabrina, né? Além disso, de tudo aquilo que eu disse, mãe, mulher, profissional extremamente conceituada, tudo de sucesso, cozinheira, arruma casa, lava louça, tudo. Mas também uma mulher de muita fé e de muita parceria, né? Então, a Sabrina, quando a Alice, né, passou por aquele momento de dificuldade lá, Sabrina mandava oração todos os dias, né? Eu escutava as mensagens da Sabrina todos os dias lá no hospital. Ela falava assim, nessa correria toda que é a vida dela, dizendo: eu vou me ajoelhar e vou rezar por Alice, né? Então, ainda diante de tudo isso, uma mulher de fé, né, que reza, que esteve conosco, né, de alma, de coração, unido a isso. Então, é isso, pessoal. Assim, é o segredo do sucesso de uma pessoa que, como eu disse, que eu admiro muito, uma mulher que eu admiro muito, porque ela tem realmente essas habilidades nos setores. Sabrina tem defeito? Provavelmente. Né? Provavelmente, porque ninguém é perfeito. Mas a gente quer deixar isso muito, assim, para as pessoas, que é possível ter uma vida realmente de excelência, uma vida feliz, uma vida promissora. Muito obrigada. Eu te agradeço, Josi. Não precisava me fazer chorar no fim, né, da entrevista, mas eu te agradeço de coração. E isso, na verdade, é muito mais do que se interessar e se importar pelas pessoas, né? A gente vai desenvolvendo relações de amizade e amor pelas pessoas. E eu tenho isso muito forte, assim, em mim, e eu tenho certeza que muitas das bênçãos que eu recebi na minha vida foi por conta do quanto que eu tenho amor pelas pessoas e tento fazer por elas o que eu sei que elas fariam por mim, ou que eu gostaria que fizessem. Nem todas fazem, mas às vezes cada um faz do seu jeito, no que consegue. Mas quando teve essa questão toda da Liz, eu estava fora do país e assim, isso mexeu comigo de um jeito. Eu não conseguia dormir, eu me ajoelhava de verdade, eu passava a madrugada orando por ela, porque eu falava, eu não aceito que aconteça nada com ela. Eu vejo vocês como parte da nossa família e eu tenho uma Liz igual a sua, né? Então eu me colocava no seu lugar. Eu acho que a empatia faz a diferença.
né? E eu tenho certeza, eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa muito escolhida por Deus. Ele me abençoa porque ele me escolheu e eu respeito ele. E eu tenho ele como prioridade na minha vida. Eu acordo, eu faço a minha oração. Eu, antes de dormir, eu faço a minha oração. E às vezes a minha filha quer me interromper ali, eu tô escutando a oração e eu falo, respeita, porque é Deus. Então, para mim, isso é muito forte. Eu não aceito que ninguém me interrompa, me atrapalhe, porque ali é a minha prioridade naquele momento. Porque eu não posso começar o dia sem isso, porque ele me capacita, me dá força. Eu vou entrar numa reunião, eu entro no banheiro primeiro, eu faço uma oração e eu falo, Deus, agora é com o Senhor, porque a minha parte eu já fiz, eu estudei, eu trabalhei, me preparei, eu virei noite fazendo isso aqui. Agora dependo que o Senhor faça o seu papel lá dentro, para que as pessoas entendam a minha mensagem, porque às vezes ainda vai em outra língua que eu não tenho segurança. E ele sempre me ajuda, ele sempre me ajudou e vai continuar me abençoando, porque eu sempre vou também tentar multiplicar isso na vida das pessoas. Eu acho que esse é um grande segredo que a gente não tinha contado. É um grande segredo, eu deixei para o final, então, para quem assistiu todo o podcast, vai entender que a espiritualidade é um pilar que precisa ser desenvolvido. E que quanto mais você desenvolve, né, mais todas as outras habilidades elas vão se desenvolver. Mas eu acho que o espiritual, ele realmente tem que ter um papel ali na pirâmide como para ajudar a equilibrar a vida, senão a gente não dá conta. Tudo isso que você citou, como é que eu ia dar conta? Humanamente falando, como é que eu ia dar conta? Eu já ia ter pirado, eu já ia ter enlouquecido. E os valores também, né, Sabrina? Que essa religiosidade, essa espiritualidade traz os valores enquanto esposa, os valores enquanto mãe. Exatamente. Né? Que é o que a gente não falou muito, né? Que aí a gente pode até fazer um outro podcast, que é a Sabrina no lar. Porque tem tudo isso, que aí são outros desafios e outras questões. E que a gente sabe, para finalizar, quantas mulheres, né, e quantos homens, às vezes, tem a vida conjugal e familiar destruída em prol de uma profissão, de uma carreira. Exatamente. Que gente, esse é outro podcast, não é? Verdade. Para alcançar várias coisas, vai deixando Deus, vai deixando a família de lado. Vai deixando de lado, deixa de ser prioridade. Quando Deus e a sua família deixam de ser prioridade, por mais que tudo esteja dando certo, vai começando a desmontar, porque a base, você não tá ligando para a base, é igual a casa. Se você não fez a base direito, ela vai começar a se deteriorar. Então a gente não pode nunca esquecer isso. Você pode estar ganhando muito dinheiro, você pode estar muito feliz na sua profissão, se sua base não for mantida ali, vai começar a cair, mas às vezes as pessoas só percebem quando já perderam tudo, né? Então tomara que as pessoas nunca se esqueçam disso. Pode cair as outras coisas, mas a base tem que estar ali para segurar o que for caindo, que aí você reconstrói, né? Ai, que lindo, é isso mesmo, muito bonito. Ai, obrigada, Josi, muito bom, viu? Estou muito feliz de ter feito essa gravação com você. Não era a minha melhor semana por aqui, eu cheguei de viagem, estava cansada, tive um monte de problema, não dormi. Mas eu falei, quer saber, eu vou, porque eu tenho certeza que vai ser bom, né? Sempre é bom, como sempre, estar foi com muito você. bom. Obrigada, muito bom. Viu? Eu que agradeço.